Vocês já pararam para pensar que mesmo o Ricardo sendo um preguiçoso incorrigível, ele ainda assim é importante para manter o equilíbrio na família? Eu já falei em vídeos anteriores que apesar da Nicole ser alguém esforçada e trabalhadora, ela ainda consegue ser feliz casada com o Ricardo mesmo ele sendo daquele jeito. Então hoje vamos entender como o Ricardo sendo alguém preguiçoso ainda assim é importante, que é para justamente manter o equilíbrio. E o que ele faz a Nicole não consegue fazer mesmo que ela tentasse. Eu acho que você não repara no esforço que eu faço aqui. Acho que tá na hora de você prestar mais atenção. É mesmo, Ricardo? E é basicamente sobre isso o vídeo de hoje. Mas se você é novo por aqui, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é para você não perder os próximos vídeos. E também hype esse vídeo se você gosta de desenho, beleza? E para começar, vamos tentar entender o que acontece na quinta temporada de Gumball. Em um episódio chamado O Trato, ele é bem interessante, porque apesar que ele é um episódio focado no Ricardo, ele começa no trabalho da Nicole, e conseguimos ver um pouco como é que é a rotina dela. E basicamente é uma loucura, porque tanto o cliente que ela precisa resolver as coisas, que ela atende bem os 3 telefones ao mesmo tempo. Seu pedido estará completo hoje. Um momento, por favor, fábrica. Até que nesse momento chegou uma outra funcionária e fala pra Nicole que o Sr. Yoshida quer falar com ela, que nesse momento muita coisa passou na cabeça dela, porque esse cara, ele é o chefe. Então quando ele chama assim na sala, com certeza todo mundo já pensa no pior, mesmo sem ter feito nada. E então que nesse momento nem chegamos a ver o que a Nicole conversou com o Sr. Yoshida. Ela basicamente só sai da sala já cantando um rap. E o motivo de tudo isso ter acontecido e a Nicole agir dessa forma, a gente só descobre quando ela chegou em casa e fala pra família. Só que não antes do Ricardo tentar cantar um rap também. Eu achei uma batata dentro do meu sofá, eu peguei ela e... Só que no fim descobrimos que o salário da Nicole aumentou para $10 a mais, que eu pesquisando esse valor basicamente é quase R$50, que no Brasil isso não seria nada, mas na cidade que a Nicole vive isso é muita coisa, dá sim para melhorar as compras do mês. E tudo isso só foi possível porque a Nicole, ela virou funcionária do mês, e com essa notícia a Nicole acabou ficando um pouco soberba, tanto que ela tirou a foto da família para colocar um retrato só dela. É quase como se o poder dela tivesse subido a cabeça, e foi nesse momento que ela saiu ligando para um monte de pessoa para contar a novidade. Só que a forma como ela estava agindo estava deixando o Ricardo um pouco incomodado, porque é como se ela não estivesse dando atenção para ele. Então, como o Ricardo estava se sentindo desvalorizado, as crianças até incentivaram o Ricardo a ir conversar com a Nicole sobre isso, que talvez ela fosse entender e exatamente o que ele foi fazer. Mas o Ricardo, ele não estava nem um pouco confiante em fazer isso, até porque ele sabe que a Nicole é explosiva e poderia não levar numa boa. E foi então que as crianças incentivaram o Ricardo a treinar com uma abóbora, que era para fazer um discurso ali, só que o Ricardo, ele não conseguiu. Oh, por favor, não me olhe desse jeito. Como pode falar isso na frente das crianças? A impressão que eu tive é que o Ricardo, ele imaginou as piores situações possíveis, e que a Nicole sempre iria reagir de uma forma ruim. Ele até insinuou que aquela abóbora trocou ele por uma berinjela, dando a entender que a Nicole deixou ele depois que ele conversou com ela sobre isso, e trocou por outra pessoa, né? Era isso que ele estava imaginando. Então estava muito difícil, só que mesmo assim as crianças acabaram ajudando, e ele tentou ser sincero. Eu acho que você não repara no esforço que eu faço aqui. Acho que tá na hora de você prestar mais atenção. É mesmo, Ricardo? E foi aqui que a bizarrice ela começou a acontecer. Só que por incrível que pareça, só o Ricardo consegue fazer isso e dá certo. Primeiro a Nicole tentou entender o lado do Ricardo e levou numa boa. Então ela vai conferir o que o Ricardo faz para se esforçar. E a primeira coisa que ela queria saber é por que a grama do quintal tá tão alta. E a resposta do Ricardo, ela é sinistra. Porque ele fala que as crianças não comeram ainda e jogou uma coisa no mato. E quando ele faz isso, apareceu elas que pareciam até cabras. E simplesmente saiu devorando aquele mato. Estão comendo verduras. E o que eu achei estranho é que a Nicole não falou nada depois do que ela acabou de ver. Só que na hora do almoço, o Ricardo acabou provocando uma guerra de comida. E a ideia dele, basicamente, não era nada complexo por trás. Ele só fez isso que era para evitar lavar a louça. Além que no meio da brincadeira, eles comem 30% da comida. Que a Nicole vendo aquilo, ela achou um absurdo. Mas isso é porque ela não sabia o que o Ricardo ia fazer logo em seguida. Primeiro ele pegou o pano da mesa com as crianças e os pratos juntos e acaba jogando na banheira. E nele tinha tanto produto de limpeza quanto shampoo que era para as crianças tomarem banho ao mesmo tempo que lavava aquela bagunça. E tudo isso ao mesmo tempo. Eu achei essa ideia do Ricardo maluca. E a parte que eu achei mais engraçada, na minha opinião, é como as crianças se secam. Basicamente o Ricardo coloca um rock pesado e as crianças batem cabelo. Assim eles conseguem secar mais rápido. É um método que não tem como não dizer que o Ricardo cuida de uma forma bem estranha das crianças. Mas pelo que parece tem funcionado, porque ele faz isso todos os dias. E ele pede para Nicole agradecer como ele faz as coisas. Mas é então que vem as duras
próprias palavras da Nicole, porque ela acha um absurdo tudo isso que o Ricardo tá fazendo. E ela até fala, inclusive, que ele é um péssimo pai. E até que o Ricardo, ele não ficou magoado logo de cara, mas como a Nicole não reconheceu os métodos e como o Ricardo ajuda na casa, e ainda disse que ele faz tudo errado, é então que acontece uma coisa, porque no dia seguinte, o Ricardo resolveu simplesmente não fazer nada. Ele estava até na frente da casa esperando a Nicole e disse que não ia fazer nada. Mas pra Nicole, a única diferença que faz o Ricardo tá ali fora é que ele não tá dentro de casa vendo TV, e o pior que é verdade. E qual é a diferença do seu normal, além de não poder ver televisão? Mas o Ricardo acredita que a Nicole não vai durar 5 minutos dentro de casa. E é então que ela acaba agindo de uma forma arrogante, dizendo que ela é funcionária do mês e que ela aguenta qualquer coisa, só que quando a Nicole entra em casa, tá parecendo um filme de cenário apocalíptico, tudo quebrado com as coisas invertidas e ainda por cima, a casa tava pegando fogo. Ela passa até a receber ligação que a impressão que passava é que era uma casa assombrada. E conforme ela vai interagindo com a casa, ela vai percebendo coisas piores. Não tinha nem água mesmo a conta estando paga. Mas não parou por aí, porque quando ela topou com a Anaís, ela parecia um gremlin, ou um animal selvagem traiçoeiro. E ela não estava muito diferente do Gumby e do Darwin. Eles nem pareciam as mesmas pessoas. Eles ficavam caçando a Nicole e não levavam nada a sério do que ela falava. Dava pra perceber que não estavam raciocinando direito, porque em momentos normais, eles jamais teriam coragem de provocar a Nicole. Eles ficaram tão incontroláveis que eles deram até cabo dos policiais. Depois disso, a Nicole saiu da casa assombrada o mais rápido possível. E o Ricardo tava com uma cara tipo, tá vendo? É isso que acontece quando eu não faço nada. É quase como se ele estivesse orgulhoso de tudo isso tá acontecendo. E é então que o Ricardo acabou falando que aquelas são as crianças sem supervisão. E tudo isso só aconteceu porque o Ricardo simplesmente resolveu não fazer nada. E isso é um tapa na cara quem diz que ele é só um preguiçoso. Porque apesar dos métodos dele serem questionáveis, ainda assim é útil. Só que a Nicole não reconhece o Ricardo e tenta resolver. Só que nem dá tempo dela chegar em casa porque isso acabou acontecendo. Eu avisei. Então é quando nesse momento a Nicole acabou falando pro Ricardo dar um jeito naquilo. Eu achei engraçado que ele tinha até regras de como ele deveria agir. Eu tenho 3 regras. 1, ficar calmo e não levantar a voz. Só prova que estão ganhando. E tudo isso que ele falou só ficou mais engraçado porque tudo isso que ele falou basicamente são dicas de como adestrar cães. Mas por incrível que pareça, isso dá certo. Ricardo, isso é pra cachorro. Funciona. Então é quando o Ricardo tentou adotar a postura de conversar com eles, só que eles pareciam feras selvagens agidas por instinto. E foi nesse momento que ele acaba até fazendo um blefe, que ele deixaria jogar um vizinho por cima da casa. Só que eles teriam que decidir isso entre si. Então é quando nesse momento eles começam a brigar e simplesmente acabam se cansando. E como consequência, acabaram pegando no sono. E por um instante, a Nicole até ia brigar com o Ricardo, só que quando ela viu as crianças dormindo, é quando ela elogiou o trabalho dele e reconheceu o que ele faz. Ela não entende nada, mas percebe que dá certo. Ele consegue resolver as coisas do jeito dele. Esse basicamente é o jeito do Ricardo, ele age de forma estranha para resolver conflitos. É muito legal ver que ele consegue resolver as coisas do jeito dele. Isso porque pouco se fala que tem coisa que só o Ricardo consegue fazer, mesmo ele não sendo o cara mais trabalhador do mundo. Na verdade, ele é totalmente o oposto da Nicole. Só que é justamente por ele ser assim que ele consegue cuidar de coisa que a Nicole não consegue. E mesmo ela sendo forte e assustadora, ela não consegue dar conta das crianças quando tá sem supervisão. E esse momento acabou provando que o Ricardo é de extrema importância na ausência da Nicole. Mas me diga, você sabia que apesar do Ricardo ser preguiçoso, ele tem suas qualidades? Você já tinha pensado sobre isso? Dê sua opinião nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.